Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema tão comum que a gente tem, né, tão recorrente, que é sobre edema, né? Então, desde o conceito básico do porquê se desenvolve o edema até as grandes síndromes compostas pelos edemas, né? As grandes síndromes edemigênicas, tá? Então, alguns conceitos básicos que a gente já revisou nas outras aulas, tá? Então, esses aqui vocês já estão craques. Complacência vascular, tá? Lembrar do cálculo da complacência vascular, que ela é um produto da distensibilidade vezes o volume, onde as veias são 8 vezes mais distensíveis que as artérias, tendo um volume 3 vezes maior. Então, elas acomodam, são 24 vezes mais complacentes, tá? O interstício e o líquido intersticial também, já estão craques, né? Lembrar que ele é um novo órgão, que ele corresponde a aproximadamente 20% de todo o fluido do organismo, e ele é formado por essa rede de cavidades de colágeno e elastina, e no meio delas, o líquido intersticial, tá? As forças de Starling, a mesma coisa, né? Então, ela que faz o equilíbrio entre a filtragem e a reabsorção dos capilares. Então, lembrando aqui, quando a gente fala de pressão coloidosmótica é igual à pressão oncótica, que é regida pelas proteínas do plasma. Lembrando que o que faz tirar o líquido do capilar é a pressão capilar, tá? O que você quer? Então, o que faz sair o líquido do vaso é a pressão capilar e a pressão coloidosmótica do líquido intersticial. E o que coloca para dentro é a pressão do líquido intersticial e a pressão coloidosmótica do plasma, tá? Conceitos também de tonicidade e osmolaridade, né? Lembrar dos espaços potenciais do corpo, tudo isso aqui a gente só está revisando, tá, gente? Então, vamos lá. O que seria o edema, na verdade? O edema é um aumento do volume intersticial, certo? Então, aonde que está o edema? Está justamente aqui, ó, no interstício. É onde a gente tanto fala, né? Do tal famoso terceiro espaço, tá bom, gente? Então, um conceito importante aqui para a gente começar a entender um pouquinho do edema, tá? Então, o conceito que a gente fala muitas vezes de volemia arterial efetiva não é a mesma coisa que volume sanguíneo, tá? Então, a gente até diz assim, difícil definir, impossível ignorar, porque ela é complexa, mas é ela que rege tudo, tá? Então, a gente tem lá o nosso sistema aqui, tá bom? Então, a gente tem o coração, o rim, nosso sistema arterial, nosso sistema venoso, tá? Então, formando um circuito fechado, tá certo? Isso é o que rege a volemia arterial efetiva, tá, gente? Então, é o que faz a perfusão sanguínea aos órgãos principais. Ele não pode ser confundido com volemia total, vocês já vão entender por quê, tá? Pensar que, por exemplo, situações especiais, digamos aqui, a gente vai colocar uma fístula arteriovenosa, por exemplo, aqui, tá? Então, o sangue arterial vem aqui, a fístula rouba fluxo de volta para a circulação venosa e ele vem para cá. Porém, o fluxo que chega lá nos rins é muito menor. Então, o que os rins começam? Reter água e sal e expandir, tá certo? E jogar de volta lá, mas continua vindo pouco para ele. Então, se a gente for falar aqui, a volemia arterial efetiva é baixa, porque o circuito inteiro não tá tão simétrico quanto aqui, tá? Então, por exemplo, os rins entendem como uma volemia arterial pequena, tá? Porém, a volemia total do paciente é muito maior, tá? Então, volume arterial efetivo e pressão arterial, eles são extremamente íntimos e dependentes, tá? Interligados no sentido de vias de efetivação. E a excreção urinária é a única via de regulação da saída do sódio no organismo, tá certo? Então, para a gente ter edema, a gente tem que ter um acúmulo de sódio, tá? Um balanço positivo. Então, vamos lá. A gente tem lá o nosso, aqui nada mais é do que aquela mesma figurinha que a gente estava vendo antes, tá? Um pouquinho mais específica. Então, a gente tem lá nosso volume extracelular, que passa pelo coração, sofre o débito cardíaco, ou seja, aqui nós temos daí o nosso volume arterial efetivo, tá? Deixa eu só dar um salvar aqui no chat, tá? O que acontece? O que influencia o nosso volume arterial efetivo? Então, vamos começar lá em cima, né? Nossos sensores de volume, lembra que a gente falou dos osmorreceptores, baroreceptores, né? Lá no sistema nervoso central, no centro da sede, liberação de ADH, tá? Então, eles ativam o nosso sistema nervoso autônomo
simpático, que vão fazer liberação de renina, tá? Que vai fazer liberação de angiotensina 2, que vai aumentar o tônus arteriolar, resistência vascular periférica e volume arterial efetivo. Também lá nos rins, balanço positivo de sódio e água, que vai controlar o volume extracelular, tá? Mesma coisa, se a gente for na via da renina, aldosterona, que também influencia. Vocês estão vendo que está tudo interligado, tá? Sistema nervoso simpático, tônus arteriolar, também. Permeabilidade do leito capilar, pensar em estados inflamatórios. Mácula densa, ou seja, o sódio que chega no túbulo. Vendo como é complexo, mas se vocês forem ver, o que a gente está falando? Retenção de sódio, né? Então, o que controla a nossa volemia arterial é a esfoliação e a retenção de sódio, tá? Então, aqui, se a gente for olhar de volta aquele nosso circuito fechado, simplificado, circuito arterial e venoso da nossa volemia arterial efetiva, vamos tentar simplificar tudo aquilo ali que a gente falou no outro gráfico, tá? Então, vamos lá. Se a gente tiver uma queda da volemia arterial efetiva, a gente vai ter uma queda de PA. Até aí, beleza, né? O que a gente vai ter? Nós vamos ter inibição, tá? Aqui, da natriurese pressórica, tá? Ou seja, a gente vai fazer menor eliminação de sódio na urina. A gente vai ter ativação dos sistemas vasoconstritores, tá? Que é inervação simpática, liberação de catecolaminas, hormônio antidiurético e sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer um feedback negativo no rim, fazendo menor eliminação de sódio na urina. E a gente tem também a inibição dos vasodilatadores. Então, a gente estimula os vasoconstritores e a gente inibe os vasodilatadores, que seria peptídeo natriurético atrial, prostaglandinas vasodilatadoras e óxido nítrico, que também vai dar um feedback diminuindo a eliminação de sódio na urina. Então, o final de tudo, no fisiológico, seria a gente reter sódio e água para restabelecer a volemia arterial efetiva, tá? Quais seriam os nossos mecanismos de defesa contra a formação de edema? Então, a gente está sempre reabsorvendo sódio? Não, a gente está sempre reabsorvendo e excretando, a gente está sempre num equilíbrio, num controle, tá? Quais que seriam os nossos mecanismos de defesa para a formação dos inchaços, né? Então, a gente tem a atividade dos capilares linfáticos, onde eles podem aumentar o fluxo de linfa em até 8 vezes, tá? A gente vai ter também a diluição das proteínas intersticiais, ou seja, como se essa ultrafiltração da linfa lavasse as proteínas do intestício, como se elas diluíssem essas proteínas, diminuindo a pressão oncótica do intestício. Lembram lá no nosso vaso? Se eu tenho uma pressão oncótica no intestício menor, ele para de puxar líquido também para o intestício, de dentro do vaso para o intestício, tá? E o próprio arcabouço do intestino, você lembra que a gente falou de colágeno e elastina? Ele é um arcabouço mais enrijecido, ou seja, ele deixa o intestício com uma complacência menor, tá? Ou seja, dificultando mais ainda a formação do edema, tá? Então, vamos lá, a gente tem os nossos 3 mecanismos de defesa, tá? Se a gente tem uma retenção progressiva de sódio, ou seja, gerando um balanço positivo de sódio, a gente tem a persistência dessa transsudação por interstício e a gente tem o esgotamento desses 3 mecanismos de defesa, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão hidráulica do interstício, lembra aquela que puxa para fora, tá? Aumentando a complacência do interstício, levando ao acúmulo de fluido. Beleza? Acompanharam? Tá? Então, o que seria, na verdade, a formação do edema? Nada mais é do que o quê? Um desequilíbrio das forças de Starling, tá certo? Simplificando é isso. E isso geralmente vai acontecer aqui na extremidade arterial do capilar, tá? Então, a gente tem o interstício, a célula e o capilar, e geralmente essas perdas já vão acontecer aqui, ó, nessa extremidade arterial do capilar, muito mais do que na extremidade venosa, tá? E o que seria esse conceito de diferenciação de transsudato para exsudato, já que a gente falou nisso, né? Então, transsudato é um líquido não inflamatório, ele tem uma densidade baixa, ele tem poucas proteínas e ele é límpido, tá? Ele é transsudato.
Ele ocorre por aumento de pressão hidrostática, tá? Diminuição da pressão oncótica ou obstrução ao fluxo de linfa. E o exsudato? Aí sim, seria um líquido de origem inflamatória, com muita densidade, com muita proteína, turvo, tá? E geralmente o exsudato vem por aumento da permeabilidade capilar nos quadros de inflamação, tá? Dois conceitos aqui muito importantes, tá, gente? Vocês têm que entender isso daqui. Vocês vão ver a gente falando muito em edema por overflow, edema por underfilling, tá? Eu diria que aqui está um dos slides principais aqui da nossa aula, tá? O que é o mecanismo do overflow? Mecanismo de transbordamento, tá? Sempre pensem lá na caixa d'água, tá? Vai transbordar, pingou a gotinha e transbordou, tá? Então, o mecanismo do overflow, o evento principal é que tem uma retenção primária de sódio. Por quê? Porque a gente tem uma redução da excreção urinária de sódio, o que vai aumentar a pressão hidráulica transcapilar, que vai levar à expansão do extracelular e do volume, assim como ativar o peptídeo natriurétrico, aumentar a permeabilidade capilar, que também vai expandir volume, tá? Quando que o mecanismo do overflow acontece? Quando eu estou tendo baixa excreção de sódio. Quando? Glomerulonefrite, doente renal crônico, tá? Em geral, esse é o mecanismo do overflow, tá bom? E o mecanismo do underfilling, tá? Underfilling, na verdade, a retenção de sódio é um evento secundário, não é primário. O que acontece no underfilling? Você tem queda da volemia arterial efetiva. Tá certo, gente? Então, aqui só mostrando que acontece o overflow quando a gente tem uma lesão renal, principalmente, tá? Voltando aqui no underfilling, então. A retenção de sódio é secundária. Por quê? A gente tem uma queda da volemia arterial efetiva. Lembra lá do nosso circuitozinho simplificado? Então, quando a gente tem uma queda da volemia arterial efetiva, o que acontece com o rim? Chega uma perfusão renal mais baixa. Lembra que eu falei que volemia arterial efetiva não é igual a volume sanguíneo total, tá? Então, a gente vai ter uma perfusão renal mais baixa. Aí sim, como o rim está sofrendo um quadro de hipoperfusão, o que ele vai fazer? Eu vou reter sódio para expandir meu intravascular, certo? O que acontece? Expansão do extracelular e aumento do volume intravascular, tá? O que vai fazer o quê? Uma hemodiluição, que vai diminuir mais ainda a pressão oncótica, o que vai levar mais expansão. Quando que isso acontece? Insuficiência cardíaca, cirrose, tá? Então lembrem, tá chegando menos fluxo de sangue no rim, mas a volemia não tá baixa. O paciente às vezes está até hipervolêmico, só que no rim chega pouco. Então ele está entendendo que a volemia arterial efetiva está baixa. Ele vai ativar a retenção de sódio. Tá certo, gente? E a síndrome nefrótica? Por que eu deixei ela aqui no meio, né? Vamos lá. O mecanismo principal da síndrome nefrótica é por underfilling, tá? Por quê? A gente tem um quadro de perda de proteína, a gente tem uma hipoalbuminemia sérica, a gente acaba perdendo muito líquido para o terceiro espaço pela baixa pressão oncótica e a gente fica com uma volemia arterial efetiva baixa, tá? Porém, ele também tem mecanismo de overflow, tá? Porque ele também tem lesão, então ele também reduz a excreção de sódio, tá certo? Aqui, mais um quadro comparativo para a gente... Oi, pode falar. Desculpa, me perdi. Qual que é o exemplo principal do underfilling? O underfilling, principalmente insuficiência cardíaca e cirrose hepática. Lembra lá, ó, deixa eu fazer aqui, pegar o meu lápis aqui, ó. Vou fazer, lembra aquele circuito que eu desenhei para vocês ali no outro, tá? Então, aqui o coração, certo? Aqui o sistema arterial, aqui o sistema venoso, aqui tá o nosso rim, tá? Lembraram desse esqueminha, né? Que tinha ali no começo da aula. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente tem insuficiência cardíaca, a bomba cardíaca joga pouco sangue para cá, certo? O que acontece lá no rim? Chega pouco fluxo, tá? Mas o que está acontecendo na parte venosa? Está acontecendo uma estase, porque não está tendo retorno suficiente para o coração. Então, a gente tem um acúmulo desse lado,
com pouco fluxo desse lado. Isso vai virando uma bola de neve. O que acontece? Cada vez mais o rim chega a menos fluxo, porque o coração tem cada vez menos bomba, tá? E o que acontece com o rim? Cada vez retém mais, tá? Cirrose é a mesma coisa, tá? A gente tem lá todo o quadro de hipertensão portal que rouba fluxo de sangue para o estômago, para o baço, para a circulação esplênica. O que acontece com a circulação de sangue lá para o nosso rim? Chega baixa, tá? Então, o que o paciente vai fazer? Retenção de sódio para aumentar a volemia arterial efetiva. Entendeu? Beleza, prof. Obrigada. Tá? Então, nesse quadrinho aqui, tá? O que chamaria mais atenção nosso nesse quadrinho da diferença entre o overflow e o underfilling, tá? Principalmente aqui, ó. Vamos olhar. Renina, aldosterona e ADH estão baixos no overflow, estão altos no underfilling, tá? Vamos pensar aqui no overflow. Peptídeo natriurétrico atrial tá alto no overflow, tá baixo no underfilling, tá? Esse aqui seria o nosso principal diferença entre eles, tá certo? O restante é muito semelhante. Então, esse excesso de líquidos, quando ele é intracelular, ele pode acontecer por quais motivos, né? Nutrição inadequada, ou seja, a gente diminui a oferta de oxigênio, diminui as bombas iônicas, o sódio permanece na célula e leva água para dentro por osmose, tá? Na inflamação, lembra que a gente falou do exsudato? Então, a gente tem um aumento da permeabilidade da membrana, fazendo entrada de íons e água, tá? No extracelular, a gente tem um aumento da pressão capilar pelo extravasamento, que vai fazer retenção renal, pressão venosa elevada e queda da resistência arteriolar, tá? Aumento da permeabilidade capilar, a gente vai ter quando? Nas reações imunes, nos quadros inflamatórios, queimaduras, infecção, tá? E quando a gente tem queda de proteínas plasmáticas, quando a gente tem perda pela urina na síndrome nefrótica, pela pele nos grandes queimados, ou baixa produção, por exemplo, nos cirróticos, tá? E ainda a incapacidade dos linfáticos, tá? Um aumento da proteinúria vai aumentar a pressão osmótica, vai aumentar a entrada de água, tá? Algumas particularidades de alguns edemas específicos, tá? Lembrando, o edema pré-menstrual, ele desaparece após o início da menstruação e ele está intimamente ligado com extravasamento de fluidos do interstício, ou seja, ele será um overflow? Praticamente sim, tá? Ele tem aumento de atividade plasmática de renina e de aldosterona, tá? Mediado por todos os hormônios, testosterona, progesterona, estrogênio, tá? O edema idiopático é aquele edema que geralmente leva um ganho de peso ao longo do dia. Quais seriam os fatores associados? Obesidade, uso de diuréticos, diabético, tá? Pode também esse edema idiopático ter uma correlação emocional, tá? Do sistema nervoso autônomo e até ter sintomas gastrointestinais, tá? E a patogênese seria por extravasamento capilar, realimentação e até induzido por diuréticos, tá? O edema induzido por drogas, principalmente aqui, os anti-inflamatórios, nos antihipertensivos, nunca esquecer, tá, gente, dos famosos aqui BCCs, tá? Os nossos bloqueadores do canal de cálcio, tá? Os vasodilatadores usados muito no tratamento da insuficiência cardíaca, tá? Então, aqui, minoxidil e hidralazina. Hormônios esteroides, todos aqui, tá? E algumas drogas que potencialmente podem fazer edema, que são as glitazonas, a pregabalina e a quetiapina, tá? Então, aqui nos BCCs, né, principalmente das drogas antihipertensivas ali. Então, é principalmente o nifedipino e o amlodipino, tá? Eles têm propriedades natriuréticas, fazendo uma vasodilatação seletiva da arteríola pré-capilar, porém, a volemia arterial efetiva é normal, tá, gente? Então, ele não responde a diurético, porque ele não ativa sistema de retenção. Ele só faz a vasodilatação da arteríola, tá? E ele é dose dependente. Quanto maior a dose, maior o efeito colateral. Qual seria a estratégia para tratamento? Tentar reduzir a dose, visto que ele é dose dependente. Trocar por outro bloqueador de canal de cálcio que não tem esse efeito colateral, como o diltiazem, verapamil, manidipino, tá? Em último caso, suspender, quando o paciente realmente é refratário. E sempre, gente, evitar diuréticos para resolver esse quadro, porque ele é irresponsível a diuréticos,
tá? Algumas situações especiais em que o edema não é causado pela retenção de sódio, nem primária nem secundária, ou seja, não é nem overflow nem underfilling, tá? Ele é insuficiência venosa periférica, trombose venosa profunda, compressão de veia cava inferior, linfedema e mixedema, tá? Então, aqui, só para a gente revisar um pouquinho melhor esse quadro nosso de lesão renal, tá? Então, eu fiz aqui separado por insuficiência cardíaca, cirrose, vocês vão ver cada um deles, tá? Então, na síndrome nefrótica, a gente tem aqui a lesão renal leva a uma queda da taxa de filtração glomerular, reduz a excreção de água e sal, o que vai elevar a pressão hidrostática do leito capilar, vai fazer também uma hipertensão arterial, vai fazer o edema, certo? Na lesão glomerular, das glomerulonefrites, tá? Lembra que a gente tem tanto alteração da excreção renal de sódio, quanto alteração da membrana de filtração. Eu vou ter proteinúria, eu vou ter hipoalbuminemia, eu vou ter redução da pressão oncótica do plasma, levando ao edema. Mas eu também, por redução da excreção de sódio, eu vou ter retenção de sódio e água. Então, lembra que eu falei, na síndrome nefrótica, eu tenho tanto overflow quanto underfilling, tá bom? Nos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Ou seja, uma doença do miocárdio, que vai fazer uma redução da contratilidade, então vai reduzir o débito cardíaco, ele vai menos sangue, tá? Ou seja, a gente vai ter redução do volume arterial efetivo, ativa sistema simpático, ativando a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando à retenção de sal e água, eleva a pressão hidrostática do leito capilar e faz o edema. Mas também ele vai gerar um aumento da pressão capilar pulmonar por esse baixo débito, aumentando a pressão venosa e fazendo estase jugular, fazendo o mesmo mecanismo de edema, tá? Então, vocês veem que geralmente o mecanismo inicial é mas ele acaba desenvolvendo, ativando várias partes da cascata, tá? Na doença hepática, o que a gente tem? 3 mecanismos principais. Então, a gente tem uma redução da síntese proteica, que diminui a pressão oncótica do plasma, que vai reduzir a volemia arterial efetiva, ativar o sistema renina, reter água, fazer o edema, tá? A gente vai ter também uma vasodilatação periférica, tá? Que vai fazer o quê? Mais contração do volume intraarterial, fazendo mais mecanismo de edema. E o que a gente tem também? Um aumento da resistência vascular portal, que seria a famosa hipertensão pórfica, levando a CIT, contração do volume intraarterial, levando a mais edema, tá? E como seria a abordagem principal desse paciente com edema, tá? A primeira coisa é de diferenciar se é um edema localizado ou generalizado, tá? Se ele é localizado, pensar principalmente em angioedema, tá? E se ele é localizado em membros inferiores, pensar unilateral, causas locais, né? TVP, erisipela, linfedema, varizes. Bilateral de membros inferiores, pensar em drogas pré-menstrual, linfedema, mixedema e aqueles relacionados à obesidade, apneia do sono, varizes ou idiopático, tá? Se é um edema generalizado, a gente vai ver a pressão oncótica, tá? Se eu tenho uma albumina acima de 2,5, veja que nem é tanto, eu vou pensar em IC, nefrítico, doença renal, idiopático ou também pré-menstrual, tá? Mas se eu tenho consumo de albumina, aí a gente vai mais para o lado da cirrose, para o síndrome nefrótico, uma enteropatia perdedora de proteínas e desnutrição proteico-calórica, tá? Qual seria o tratamento, tá? Então, o tratamento, a gente tem que pensar que tratar edema não é igual a dar diurético, tá, gente? O tratamento adequado, ele está baseado num diagnóstico preciso da etiologia, do mecanismo pelo qual formou o diurético, o edema, tá? Dieta hipossódica para todos, não interessa o mecanismo. A gente viu que o mecanismo principal está no sódio, então vamos fazer uma dieta hipossódica, tá? Quando que a gente usa diuréticos? Síndromes edematosas secundárias à retenção renal de sódio, tá? Por quê? Para a gente reduzir o volume do líquido extracelular e mantê-lo cronicamente reduzido. Ou seja, a excreção urinária tem que ser igual à ingestão para a gente manter um equilíbrio. Tá vendo aqui? A gente está propondo, o que acontece? Quando a gente usa o diurético, a gente não está diminuindo o volume arterial efetivo, tá? A gente está fazendo uma contração do volume arterial efetivo, mas daí a gente está puxando do extravascular, tá certo? E como? Então,
Tá lá, ó. A gente reduz a volemia arterial efetiva, diminui a pressão hidrostática intracapilar, reverte de filtração para reabsorção do interstício, tá certo? Complicações clássicas de diuréticos, lembrar sempre aqui, os tiazídicos podem induzir hiponatremia, tá? Isso é principalmente dos tiazídicos, hipocalemia, furosemida, tá? Hipercalemia, pensar principalmente nos poupadores de potássio, tá? Furosemida pode reduzir também o cálcio, tá certo? Assim como tiazídicos, tá? Hipomagnesemia, alcalose, acidose, intolerância à glicose, daí a gente vê em várias classes, dislipidemia e puricemia, tá? Lembrar aqui, ó, das altas de furosemida causando ototoxicidade e naqueles pacientes usuários de espironolactona ginecomastia, que às vezes é um sintoma limitante até para o uso da medicação, tá? E como é que a gente vai fazer o manejo desse paciente que se tornou resistente a diurético, tá? Aqui só um exemplinho, tá, gente? A resistência a diurético é bem complexa, tá? Renderia uma aula inteira, na verdade. Mas aqui um esqueminha básico, tá? A gente pegou aquele paciente lá que internou por um IC descompensado, uma hepatorrenal num cirrótico. O que que a gente vai pensar, tá? Buscar a causa. É um edema não renal, por baixa aderência, por depressão do volume arterial efetivo ou por uso de anti-inflamatório. Se realmente é isso, a gente vai corrigir o problema e reavaliar, tá? Se não é isso, a gente vai tentar dosar o sódio urinário. A gente quer ver se esse paciente está retendo ou excretando sódio. Se o sódio urinário estiver baixo, quer dizer que beleza, esse paciente retém sódio. Então, o que a gente pode fazer? Tentar aumentar progressivamente o diurético ou acrescentar outras classes de diurético, tentando bloqueios que a gente chama de duplos ou triplos. Lembrar que cada um faz efeito em uma parte do túbulo, tá? E se esse paciente tem um sódio urinário alto, tá? Pode ser que o problema desse paciente seja aderência, tá? Ele não tá aderindo à dieta, tá, gente? Então, não adianta muito você potencializar. Então, o principal aqui é ver qual dessas causas e, dependendo como for, dosar o sódio urinário, tá? Estão acordados ainda? Todos aí? É uma aula chatinha, é muito conceito fisiológico, tá, gente? Então, assim, eu vou disponibilizar para vocês na verdade, é um artigo de revisão, até não é tão novo esse artigo, mas é um artigo bem bacana, que vocês vão ver esses fluxogramas que eu falei, eu vou mandar para vocês, tá? Para quem quiser um pouquinho mais a fundo na fisiologia, que goste bastante, a gente tem o livro aqui, o Bases Fisiológicas da Nefrologia, tá? São 3 capítulos que falam só de mecanismo de formação de edema, tá? E uma leitura gostosa, assim como eu mandei vocês o capítulo de distúrbio hidroeletrolítico, o Current de Nefrologia e Hipertensão. Ele é uma leitura bem gostosa e bem fácil, assim, para vocês entenderem um pouquinho e quiserem se aprofundar um pouquinho mais no assunto, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Eu acho que assim, a gente tenta, na verdade, passar para vocês um pouquinho do básico, porque a gente entendendo o básico, a gente consegue chegar melhor no etiologia, né, gente? Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ler ela aqui para vocês. O edema em si traz uma complicação ou é somente indicativo de um quadro subjacente que precisa ser corrigido? Pode, o edema, quando ele é muito importante, aquele paciente que está anasarca, ele pode fazer uma congestão venosa tão importante que ele vira aquela bola de neve, né? Ele não consegue mais fazer bomba cardíaca e daí ele acaba fazendo menor perfusão do rim e daí ele vai reter mais, ele vai virando uma bola de neve, tá? Mas, em geral, o que você tem que se preocupar no edema é a etiologia, é entender o porquê que ele está sendo formado, senão você nunca vai conseguir fazer um tratamento efetivo do edema, seja ele por qualquer mecanismo e por qualquer causa. Tá, pessoal? Eu acho que agora a gente pode passar para o caso clínico, né? Eu vou só interromper aqui a gravação, que está terminando o tempo, e daí a gente reconecta para o caso clínico e a gente tira o restante das dúvidas, tá? Tá bom, prof.